Tudo bem com vocês? Aqui estou eu de novo, mais um domingo, mais um vídeo para motivar vocês, para alegrar vocês, para trocar ideia. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos e não deixem de comentar, porque quando vocês comentam aqui, vocês me ajudam a ter novas ideias para os novos vídeos e atender aquilo que vocês necessitam, aquilo que vocês querem ouvir, aquilo que vocês querem que eu fale. Além disso, vocês escreverem nos comentários, deixarem os comentários de vocês, me ajuda a fazer o canal crescer também, né? E sem contar que quando vocês compartilham, quando vocês deixam um like, vocês contribuem e colaboram para que esse canal cresça. O objetivo desse canal é compartilhar boas ideias, é compartilhar pensamentos, é compartilhar belas histórias adquiridas através das leituras que eu faço. O importante é o que esses livros, essas leituras, esses aprendizados trazem para mim e eu compartilho aqui com vocês. Hoje eu quero perguntar para vocês o seguinte: como que tem sido a vida de vocês? Vocês têm paciência de esperar por aqueles sonhos que vocês desejam realizar? Vocês são pessoas pacientes, persistentes, ou vocês querem que as coisas aconteçam da noite para o dia? E quando elas não acontecem, vocês desanimam e vocês desistem daquilo que vocês planejaram fazer e planejaram realizar. Como que é isso? Como que vocês reagem diante dessas situações? Eu estou lendo o livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Eu vou falar muito sobre ele ainda, porque é um livro longo e ele tem muitas ideias. Ele fala muito sobre essa questão de enriquecer, né? De como que as pessoas enriquecem, qual é o processo que elas passam para poder chegar à riqueza. Mas ele fala não é da riqueza material apenas, ele fala de um conjunto. E é interessante que esses livros que eu estou lendo, que todos eles vêm falar um pouco dessa questão da riqueza da vida como um todo, de você observar as 7 áreas da vida, né? De você ser rico nas 7 áreas da vida, para você não ser assim uma pessoa incompleta, para não ser uma pessoa que é só rico de dinheiro, mas não tem conhecimento, não tem paciência, não tem generosidade, bondade, lealdade, enfim, tantas outras coisas, não está satisfeito no trabalho, enfim. Você tem que equilibrar tudo isso, desse conhecimento que vem adquirindo. Então, gostaria que vocês comentassem se vocês são pessoas pacientes, persistentes ou se vocês desanimam rápido. Para deixar vocês mais animados e para vocês não perderem a paciência com as coisas que estão difíceis, porque às vezes a gente começa uns projetos, a gente inicia uns projetos e esses projetos acabam desandando ou sei lá, indo para outro caminho, para outro rumo que a gente não gostaria. Mas vocês jamais podem desistir, porque quando uma ideia surge na mente, quando um desejo surge ao coração, e ele fica latente em seu coração, você deve persistir. E você deve fazer uma oração para Deus, ou para quem você acredita, eu não sei, e pedir orientação para que você possa prosseguir. Nossas orações, quando elas são bem direcionadas e quando elas são faladas direto do nosso coração, elas vão direto ao encontro com Deus. Não pode ser uma oração flutuante, não pode ser uma oração que flutua, que você não sabe o que você está dizendo. Tem que ser aquela oração que conecta direto com o nosso desejo e conecta com o coração de Deus. Para que a gente prossiga, para que a gente continue buscando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Uma coisa que eu aprendi já no início desse livro, da leitura, eu estou olhando ali por conta das anotações que eu fiz. Eu sempre vou anotando, eu tenho os meus cadernos das anotações que eu faço, dos livros que eu leio. Uma coisa que me chamou a atenção, que me fez pensar assim nos meus sonhos, porque às vezes a gente pensa que, porque já tem uma determinada idade, a gente não vai conseguir mais alcançar os objetivos, que fica mais difícil, mais complicado, mas não. Todo tempo é tempo de você sonhar, todo tempo é tempo de você realizar aquilo que você deseja, de você insistir e persistir. Nesse livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele dá o exemplo, por exemplo, do Henry Ford, que é o fundador da Ford, né, da marca de carros. Os amantes aí do automobilismo, né, de carro, eles conhecem, né, as marcas, enfim.
E ele dá um exemplo, por exemplo, do Henry Ford, que ele foi o criador do V8, que era um motor de 8 cilindros. Ele teve essa ideia de construir esse carro, de fazer esse carro, e ele levou muito tempo pensando, elaborando como seria este carro, como seria esse motor, como que ele funcionaria. Entretanto, os engenheiros levaram 2 anos para conseguirem gastar o motor deste carro. 2 anos, gente. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma ideia e você tem que ir lapidando, você tem que ir estudando. E ele não desistiu. Por quê? Tava difícil. Imagina 2 anos insistindo numa mesma coisa que parecia que não ia dar certo, que parecia que não ia funcionar, e funcionou. A persistência, a insistência, a busca do conhecimento. Porque às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia surge, mas daí daqui a pouco você começa meio que se perder sem saber direito para onde ir. Tem que buscar conhecimento, tem que focar no conhecimento para que você vá melhorando aquela ideia, melhorando o projeto. E no meio daquele projeto vão surgindo novas ideias, porque são as ideias que nos levam a grandes conquistas, que nos levam a grandes eventos, a grandes situações. Então é importante não deixar de buscar conhecimento para que as ideias se realizem e que elas se concretizem mais fácil e mais rapidamente. E nem sempre quer dizer que o conhecimento vai te ajudar a realizar as coisas com mais rapidez. A questão é você desenvolver aquela ideia o tempo que for necessário para realizar o sonho, para realizar o projeto, para conquistar aquilo que se quer. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, o Thomas Edison, que ele que construiu a lâmpada. Sabe quantas tentativas ele fez até ele conseguir fazer a lâmpada funcionar? Foram 1.200 tentativas. Então você que está aí, olha, do outro lado, achando que não está dando certo, você está tentando mudar de vida, está tentando mudar a sua área de trabalho, mudar de profissão, ou mudar do estado que você está, da situação que você está, seja ela qual for, e você já tentou de várias formas e não conseguiu, não desanima. Insista, persista, busque novas ideias, faça oração. A gente precisa ter o nosso lado espiritual também. Nós somos parte espiritual, nós não somos só esse corpo aqui, nós não somos só ideias, nós temos a nossa parte espiritual, a nossa parte sensitiva também, que precisa ser valorizada e respeitada. E é importante a gente valorizar isso, é importante a gente desenvolver bons hábitos alimentares, bons hábitos de atividade física, bons hábitos de leitura. A gente precisa desenvolver uma série de coisas aí para a gente ter uma vida bem harmoniosa, bem sucedida. Tá certo? E não desistam jamais, sabe? Porque eu não desisto. Vocês não fazem nem ideia de tantas coisas que eu já fiz e que eu não desisti. Tá? Só uma coisinha aqui para vocês. Quando eu fiz minha primeira faculdade, no ano de 2001, eu estava desempregada. Fazia um ano que eu estava desempregada. Eu tinha saído do emprego porque aquele emprego não me satisfazia mais. Porque aquele emprego não me fazia mais feliz, eu não me sentia mais realizada. Eu sentia que eu não tinha mais nada a acrescentar ali. E eu precisava de um novo rumo para a minha vida. E eu saí do trabalho e fui procurar outros trabalhos, outra forma de ganhar dinheiro. Estava bem complicado o mercado, porque era uma época que exigia experiência. Em qualquer outra área que você fosse atuar, tinha que ter experiência nela, e se você não tinha, eles não davam uma oportunidade. Então eu resolvi me arriscar e fazer um curso superior para poder ter mais chances no mercado de trabalho. Só que eu estava desempregada. Só que eu dobrei meu joelho no chão e pedi a Deus. E eu falei para Deus que eu precisava continuar na faculdade. Eu precisava fazer uma faculdade para conseguir emprego. Então eu consegui fazer 6 meses de faculdade sem pagar um centavo, porque eu não tinha dinheiro. Eu estava desempregada. Eu peguei dinheiro emprestado para poder fazer a minha matrícula. Peguei dinheiro emprestado com uma amiga e eu fiz a matrícula, mas eu descobri que existia um financiamento, né? Tinha um FIES, financiamento estudantil, que eu poderia conseguir. E eu me cadastrei nesse financiamento, só que quando eu fui até a faculdade para fazer o cadastro, para fazer todo o procedimento, a moça que me atendeu, ela disse: se você está pensando em fazer a faculdade,
esperando por isso aí, é melhor você desistir, porque são milhões de pessoas que se inscrevem neste programa e não é tão simples assim conseguir. Só que eu falei para ela, pois é, mas eu vou conseguir, porque o Deus que eu creio é o Deus do impossível que realiza o impossível para mim. E eu estou fazendo a minha parte, porque eu estava mesmo fazendo a minha parte. E eu confiava e confio até hoje que Deus sempre nos orienta, nos conduz para o melhor que Ele tem para as nossas vidas. E aí aconteceu que eu consegui, depois de alguns meses, eu consegui o resultado, consegui a resposta e eu consegui o financiamento de 70% de todo o curso. E foi assim que eu fiz a minha primeira faculdade. Depois de 6 meses estudando, eu consegui estágio na minha área, era um estágio remunerado, e aí eu consegui ir pagando as prestações, aqueles 30% que eu tinha que pagar, eu consegui pagar. Terminei a faculdade, paguei o financiamento, porque nem sempre as coisas são fáceis, principalmente num país como o Brasil, o nosso país, que não se valoriza a educação e que é um país muito desigual. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar. E esse país só vai melhorar se nós buscarmos conhecimento, gente. Se nós buscarmos conhecimento, todos os países, todas as pesquisas que eu já fiz, dos países de primeiro mundo, que o índice de DH é um índice alto, elevado, é porque as pessoas têm educação, porque se investe na educação. Mas não fiquem vocês esperando que os governantes investam na educação. Para os governantes é muito importante manter as pessoas manipuláveis, sem conhecimento, porque fica fácil eles manipularem. Então somos nós que temos que dar os passos. Eu dou os meus passos aqui, eu jamais paro de estudar. Eu terminei uma faculdade, eu fiz a outra, e eu continuo estudando todos os dias, eu estudo. Eu tenho a minha rotina de estudo todos os dias, a minha rotina diária. Nem que sejam 5 páginas de livro por dia eu tenho que ler. Porque é o conhecimento que vai nos libertar, é o conhecimento que vai nos transformar e transformar a nossa sociedade. Nós precisamos de pessoas que queiram realmente mudar, porque a gente não muda o outro, a gente só muda a gente. E essas dicas que eu dou aqui para vocês, essas informações que eu trago, é porque eu tenho um desejo muito grande de ver o meu país ser mais valorizado, das pessoas se conscientizarem que elas precisam dar um passo de cada vez e que cada pessoa precisa fazer a sua parte, buscar conhecimento. Se você não quer ser manipulado, você precisa adquirir conhecimento, você precisa buscar conhecimento e se transformar diariamente, se transformar todos os dias, melhorar um pouco mais todos os dias. Eu sempre busco assim, tenho um desejo muito grande de ser 1% melhor hoje do que eu fui ontem. Hoje eu quero ser 1% melhor. Se ontem eu fiz coisas que não foram tão boas, hoje eu não quero fazer essas coisas, eu quero fazer coisas boas para mim e para os que estão ao meu redor. E a gente só consegue isso com conhecimento. A gente só consegue isso buscando informações corretas, informações certas que nos tragam transformação de vida, que nos transformem em pessoas melhores. E eu desejo que você não perca essa vontade, não perca o brilho nos olhos, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, acredite. Porque Deus, lá na Bíblia está escrito que Jesus, ele não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas ele prometeu estar ao nosso lado para caminhar conosco e nos ajudar naquilo que for necessário. Tenha fé, acredite, busque, que Deus está com você, Ele habita aí dentro de você. Independente da situação que você está vivendo, independente do que esteja acontecendo, Deus está com você e só quer que você dê um passo para que você possa mudar e transformar a sua vida. E eu desejo a você paz, saúde, amor e muita alegria. E tudo de bom que a vida tem para oferecer. Um grande beijo para você, seja muito feliz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!